Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da macroeconomia da Arábia Saudita. Então vamos começar mostrando o nosso mapa. Vocês podem ver que a Arábia Saudita faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos, faz fronteira com o Catar, com o Iraque e também ao leste nós temos o Irã e ao oeste nós temos o Egito. E no nosso primeiro gráfico nós vamos ver a produção de petróleo da Arábia Saudita. Nós podemos ver que na década de 80 houve uma queda nessa produção, depois essa produção recuperou e ao longo da década de 90, dos anos 2000 até 2022, essa produção ao longo dessas duas décadas foi aumentando aos poucos. Nessa imagem nós temos a taxa de juros na Arábia Saudita. Nós podemos ver que ela vem caindo desde o final da década de 90, ficou por muitos anos em 2% e atualmente está em 4,5%. Nessa outra imagem nós temos o desemprego da Arábia Saudita. Nós podemos ver que ele ficou por muitos anos por volta de 5,5%. Subiu muito até 9% em 2020 e atualmente está em 5,80%. Nessa imagem nós temos o índice de preços ao consumidor. Então nós podemos ver que entre 2006 e 2016 houve uma alta na inflação da Arábia Saudita, aí houve uma queda e a partir de 2020 novamente há um processo de alta nesse índice de preços. Nessa imagem nós temos o PIB per capita da Arábia Saudita. Então nós podemos ver que na década de 70 esse PIB ficava por volta de 36 mil dólares e atualmente está em 19 mil dólares. Nesse gráfico nós temos a inflação ano a ano do país. Então nós podemos ver que essa inflação chegou em 2008 a aproximadamente 11% e a partir daí começou um processo de queda, o qual foi terminado em 2019. Atualmente essa inflação está em 3,1% ao ano. Nessa imagem nós vemos o balanço do Banco Central do país. Então nós podemos ver que esse balanço aumentou entre os anos de 2003 e 2015, ou seja, o Banco Central imprimindo dinheiro e comprando ativos. E entre 2015 até os dias atuais, esse balanço vem diminuindo, ou seja, o país vem se desfazendo desses ativos. Nesse gráfico nós temos o PIB da Arábia Saudita. Podemos ver que ele vem aumentando ao longo dos anos. Entre 2001 e 2013 houve uma alta forte e daí a partir de 2013 nós continuamos em um processo de alta, mas aí nós já temos um processo mais lento. Nessa imagem nós temos o PIB da Arábia Saudita ano a ano. Então nós conseguimos ver que em determinados anos, por exemplo, em 1982, em 2020, em 2008, há quedas maiores nesse PIB e em anos como 2004, 2009 e 2021, 2022, há altas maiores no PIB da Arábia Saudita. Nessa outra imagem nós temos a dívida das famílias em relação ao PIB. Podemos ver que essa dívida vem aumentando ao longo das últimas 2 décadas, mas é uma dívida baixa se nós compararmos com outros países. Essa imagem nós temos o agregado monetário M2, então podemos ver que ele vem aumentando ao longo das décadas. Nesse gráfico nós temos o gasto do governo. Então entre 2009 e 2014 esse gasto aumentou muito, mas entre 2014 até os dias atuais aumentou, mas aumentou pouco. Nessa imagem nós temos a dívida do governo em relação ao PIB. Nós podemos ver que até 2002 essa dívida chegava a quase 100% do PIB e atualmente ela está em 32,5% do PIB. Ou seja, o governo da Arábia Saudita fez o dever de casa e diminuiu o seu endividamento. Nessa imagem nós podemos ver a população do país. Em 1961 essa população era de aproximadamente 4 milhões e atualmente é de aproximadamente 34 milhões. Nesse gráfico nós temos o principal índice acionário da Arábia Saudita. Então nós podemos ver que entre 2001
e 2006 houve um processo agressivo de alta. Aí após isso houve uma queda e foi feito um fundo ali em 2008, 2009 e a partir de 2008, 2009 inicia-se novamente um processo de alta, mas também com uma forte lateralização. Nessa imagem nós temos o par dólar americano e real, que é a moeda da Arábia Saudita. Nós podemos ver que, assim como outros países do Oriente Médio, a Arábia Saudita tem um câmbio controlado, por isso que ele acaba flutuando muito pouco em relação ao dólar. Nessa imagem nós temos a balança comercial da Arábia Saudita. Nós podemos ver que ela é praticamente todos os anos positiva, ou seja, o país exporta mais do que importa, mas no começo do século ele exportava muito mais do que importava. Atualmente ele continua exportando mais do que importa, mas já importa muito mais em relação a o que exporta. Nessa imagem nós temos as principais exportações da Arábia Saudita. Então nós podemos ver que esse país exporta principalmente petróleo cru, petróleo refinado, gás, etileno, polímeros e também ouro. E o país importa principalmente carros, equipamento de transmissão, medicamentos, petróleo refinado, telefones e computadores. E a Arábia Saudita exporta principalmente para a China, para a Índia, para o Japão, para a Coreia, para os Emirados Árabes Unidos e para os Estados Unidos. E esse país importa principalmente da China, dos Emirados Árabes Unidos, dos Estados Unidos, da Índia, da Alemanha e do Japão. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito da macroeconomia da Arábia Saudita. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.